Capítulo número 6, e agora a gente vai voltar um pouquinho, nós vamos ler Hebreus 2, versículo 10 em diante. Diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembléia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou, e com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Glória a Deus. Essa divisão do capítulo número 2, ele primeiro vai trabalhar com os versículos de número 1 a 3, depois ele prega de 4 a 9, mas a gente chega aqui no verso de número 10, vai até o 18, está falando da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é muito interessante esse ensinamento de Hebreus, porque ele traz algumas verdades e realidades para que a gente possa se lembrar e que a gente fique atento com essas realidades elucidadas, vindas à luz para mim e para você, nesses dias e todos os dias. E ele já começa dizendo no versículo de número 10, que ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Então, olha só que em Cristo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Quando confessamos Jesus Cristo como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, nós recebemos a paternidade de Deus. Não existe outra maneira de sermos adotados como filhos e filhas, senão por meio de Jesus. E isso é uma graça de Deus para as nossas vidas. Deus, num determinado momento e ocasião e época, Ele resolve nos convencer através do Espírito dele do pecado. Porque nós somos pecadores, falhos, humanos, limitados e erramos bastante. Da justiça, porque Ele é um Deus justo e faz com que as boas obras praticadas, que as coisas corretas e certas possam prevalecer na verdade. E juízo, porque Ele é um Deus que vai julgar todo e qualquer pecador e todos os atos pecaminosos da humanidade. Esse Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, faz com que nós venhamos a nos render a Deus. Isso gera em nós um constrangimento tão grande que vimos a nos arrepender, que nós nos sentimos muito mal com as práticas de pensamentos, de comportamentos, e nós nos arrependemos amargamente do que fizemos, ou ainda vamos fazer, gerando em nós uma necessidade de estar mais próximo do Criador, porque Deus cria
todas as coisas. O texto é claro e vai mostrar que Deus é o Criador de todo o universo, de todos os universos, de todas as galáxias, de todos os seres, de tudo que tem vida e tudo que não tem vida. Deus é o Criador de tudo. Ele é conhecido na Bíblia como o Criador também. Ele é o soberano, o dono de tudo. Mas só nos tornamos filhos, nós recebemos essa filiação quando fazemos uma aliança com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Não existe salvação em Deus fora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Automaticamente, com esse arrependimento verdadeiro, nós deixamos de ser criaturas para sermos filhos e filhas de Deus. Então nem todos são filhos e filhas de Deus. Somente aqueles que têm aliança com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E foi necessário, que convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, todas as coisas foram criadas por causa de Jesus Cristo. E tudo existe por causa dele. E tudo vai convergir para ele. E toda a glória é somente dele. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Toda a glória é por causa de Cristo. Deus, em uma das pessoas dele, porque tem a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele faz com que todas as coisas sejam para a glória dele. E em Jesus Cristo tudo foi criado e tem um sentido. E esse sentido, como diz nas Escrituras, se torna perfeito. E essa perfeição é devido ao sofrimento. O sofrimento de Cristo gerou em nós salvação. Então a gente aprendeu muito tempo coisas erradas a respeito da salvação em Cristo, achando que agora Deus é um Deus que Ele tem que promover, patrocinar e dar tudo que a gente quiser. E muitas pessoas estão indo de encontro a Jesus para poder receber alguma coisa, para poder ganhar alguma coisa, para poder obter ou ter alguma coisa. Mas na realidade as Escrituras Sagradas mostram que aquele que se achega a Cristo vai participar dos mesmos sofrimentos que ele, ainda que graus diferentes. Mas todo o sofrimento que ele passou é para que nós, aqueles que creem, possam desfrutar de uma vida em salvação eterna para todo sempre. Amém. Então as dores, as lamentações, as aflições, as angústias, sofrimentos diversos nessa vida não se comparam ao que Cristo passou para que eu e você, nós pudéssemos estar com Ele para todo sempre. A ira de Deus recai sobre o Filho dele na cruz do Calvário, já antecedendo e mostrando o que iria acontecer no Getsemane, para que toda raiva, toda punição de Deus pudesse estar em Cristo Jesus, nos livrando dessa punição eterna para sempre. Um Deus irado, Criador de tudo, resolveu fazer com que Cristo passasse todo o sofrimento para nos poupar disso. Imagine aquele agora que rejeita a palavra da verdade. Imagine aquelas pessoas que não querem, não aceitam e não vão desejar Jesus Cristo. Se Deus não poupou o Filho dele, que não tinha pecado, que não viveu em pecado, que não praticou nenhum pecado, uma pena terrível, não poupando o Filho dele de modo nenhum, para poder nos conceder paz, alegria e justiça, porque o reino é constituído de paz, alegria e justiça. A
libertação e principalmente a salvação para sempre. Pense você se essas pessoas ficarão livres da punição de Deus. De jeito nenhum. Então, para nós que somos filhos, a disciplina nessa terra é muito importante para que a gente possa estar alinhado com o propósito, com a vontade perfeita dele. Porque Deus disciplina aquele que ama e aqueles que são filhos. Mas a punição severa será para todo aquele que negar Jesus como Senhor e Salvador. E isso certamente vai acontecer. Não pense você que não vai acontecer. E aí no versículo de número 11, ele diz: ora, a minha versão é Nova Versão Internacional, a sua deve estar próxima, e diz assim: ora, tanto que santifica, quanto os que são santificados provém de um só, Cristo, através da palavra dele, na qual nós estamos lendo nas Escrituras Sagradas, santifica a minha e a sua vida. A fé vem pelo ouvir a palavra, e essa palavra gera santidade. Ela gera muito mais do que separação para viver uma vida de relacionamento com Deus. Essa palavra, ela é poderosa para poder nos colocar longe do pecado, nos desviar do pecado, nos afastar da aparência do mal. Essa palavra, ela é poderosa para poder nos santificar. E a própria Escritura diz que Deus nos santifica corpo, alma e espírito. Então precisamos estar limpos, purificados e separados, tanto na nossa mente quanto no nosso coração. Nosso corpo é puro, a nossa mente é pura, a nossa alma é pura, o nosso espírito precisa estar separado. Deus é um Deus inteiro, Ele não é um Deus pela metade, e Ele requer que nós venhamos o adorar por completo. Então, como podemos dizer que somos de Deus se o nosso corpo se comporta como se não fosse? Como podemos dizer que somos de Deus se a nossa alma tem desejos, vontades de pecar? Como dizer que somos de Deus se nosso espírito não está iluminado pelo Pai das luzes, que é o nosso Senhor e Salvador? Daí a gente tem discernimento, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. Daí, então, a gente também faz uma autoanálise para saber se realmente estamos em busca de santidade ou realmente a gente não quer essa santidade. Porque as Escrituras que a gente acabou de ler em Hebreus capítulo 2, versículo 11, diz que aquele que santifica é Cristo. E toda essa santidade vem dele, provém dele. Então eu entendo que quando mais nos aproximamos das Escrituras Sagradas, mais essa palavra vai nos santificar. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais afastados da palavra, menor o processo de santidade. Quanto mais próximos da palavra, mais santidade. Como podemos dizer que somos cristãos se não queremos santidade? Seria até uma afronta para a religião cristã dizer que serve a um Deus, mas não quer santidade. O que é não querer santidade? Querer viver uma vida de pensamentos e práticas que não condiz com as Escrituras Sagradas. A nossa boca fala que o coração está cheio. Nosso comportamento expressa aquilo que está dentro de nós.
As nossas práticas diz se nós estamos andando em justiça ou não. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Jesus não se envergonha de me chamar e de te chamar de irmão, de irmã. Ele morre por toda a humanidade para gerar uma família para Deus de irmãos, porque Deus só tem filhos, Deus não tem primos, nem sobrinhos, nem sobrinhas. Deus só tem filhos e filhas. E Jesus não tem vergonha de mim e de você. Muito pelo contrário. Ele diz: esses são os meus irmãos. Que maravilha isso. Será que podemos dizer que nós temos um irmão mais velho, com mais de 2000 anos, que não envelhece mais nunca, porque ele é eterno, que ressuscitou, está na glória, à direita de um Deus Pai Todo-Poderoso, e que esse irmão intercede por nós, e ele é o nosso advogado diante de Deus? E outra coisa, as Escrituras dizem: aquele que se envergonhar da palavra, naquele grande dia, Deus também o rejeitará, porque será envergonhado. Justamente porque Cristo não tem vergonha de dizer: oi, meu irmão, olá, minha irmã, para mim e para você. A paternidade de Deus então alcança a minha e a sua vida. Ele diz então no versículo de número 12: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Cristo declarou o nome de Deus e impregnou esse nome de Deus, essa fé em Deus, esse amor por Deus, na minha e na sua vida para todos sempre. Nesse momento que eu estou lendo as Escrituras e explicando as Escrituras, Jesus está proclamando o nome dele no meio do povo de Deus, proclamando o nome aos meus irmãos. E na Assembleia te louvarei. Louvar a Deus, dedicar tributo, honra àquele que é digno de receber toda a glória. No momento que as Escrituras Sagradas é falada, ensinada, demonstrada, a palavra adentra nas nossas vidas, na nossa mente e muda o nosso modo de pensar, de se comportar. A palavra é poderosa para transformar o nosso caráter, curar as nossas feridas, os nossos traumas, as nossas doenças, as nossas mazelas e enfermidades. A palavra de Deus então é poderosa para nos libertar do pecado e da morte, porque ela agora não tem mais força para aqueles que são filhos de Deus e irmãos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. No versículo de número 3 ele diz: e também, não fica por aí, nele porei a minha confiança. A nossa convicção de fé é porque Cristo ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja dele. A nossa certeza de fé é porque o nosso líder, ele não está morto. As pessoas falam mal e perseguem os cristãos, porque Jesus Cristo está vivo. Você já viu alguém perseguir outro que já morreu e é só ossos, ou nem tem mais ossos? Você já viu alguém falar mal
de uma pessoa que já morreu há muito tempo e não tem significância mais nenhuma? A gente só vê falando mal, perseguindo e atribuindo tudo que é de sabor àqueles que estão vivos. E é por isso que o cristianismo, ele vai fazer com que todas as demais religiões sejam abaladas por causa da ressurreição do líder de Deus. Ninguém vai perseguir e falar mal de quem está morto. Por isso que falam mal e perseguem a mim e a você, porque o nosso Jesus está vivo para sempre. E essa certeza que temos é a certeza geradora de fé. Novamente ele diz: aqui estou e com os filhos que Deus me deu. Deus faz questão de me chamar e de te chamar de filho e filha. Filho amado, filha amada. Eu não sei qual foi a sua relação com seus pais outrora. Eu não sei qual é a expectativa que você criou quando era pequeno, pré-adolescente, adolescente, jovem dos seus pais. Eu não sei quais foram as ilusões que você teve a respeito de uma paternidade e de uma maternidade. Eu certamente não sei como foi sua vida pregressa com os seus pais. Mas uma coisa é certa: esse pai, na pessoa de Deus, Deus o Pai, ele não se compara aos nossos pais. Ele é um Deus que não erra, que não falha, que cumpre o que diz e que está em todos os lugares, em todos os momentos, para prover, para cuidar, para zelar, para abençoar, para cuidar, para amar, libertar, curar, salvar, transformar, livrar e abençoar. Então nós precisamos entender que muitas vezes a referência que tivemos nos causou certos prejuízos, certos traumas, certas feridas. Podia ser o melhor que eles pudessem ou sabiam fazer naquele momento, mas as Escrituras Sagradas vêm para poder retirar esse paradigma, quebrar completamente com esses problemas nossos e nos dar uma vida diferente, uma vida abençoada, uma vida que nós não somos mais órfãos, porque temos um Pai verdadeiro, um Pai eterno, o Pai das luzes. E para que pudéssemos compreender tudo isso e que possamos entender isso, Ele envia Jesus Cristo, um exemplo de filho, para que tudo que estivesse de ruim pudesse recair sobre Ele, e ao mesmo tempo nós aprendêssemos com Ele como deve ser o filho e a filha de Deus. E muito mais do que isso, nos tornando agora filhos e filhas para sempre e eternamente. Amém. Jesus diz que Ele está aqui com os filhos que Deus deu para Ele. Muitas vezes a gente ouve a pessoa dizer: Jesus Cristo está aqui. Nos dias de hoje, realmente, Jesus Cristo não está aqui, na pessoa, mas no Espírito Santo, representando Ele. Mas quando a gente lê as Escrituras, Cristo está aqui vivo através da palavra de Deus.
Jesus Cristo está vivo. Olha o que diz o versículo de número 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. A única maneira legal, lícita, a única maneira de Deus adentrar na humanidade e intervir no processo do pecado para salvar a humanidade corrompida seria ele vir e se manifestar como ser humano. Então Jesus nasce de mulher, pela vontade de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Ele cresce, se desenvolve, exerce o ministério e vai para a cruz para que pudesse se concluir e concretizar a vontade perfeita de Deus. Ele entra legalmente na terra, sai legalmente e vai voltar legalmente para buscar a igreja dele. Então, tudo que tiver na terra em espírito, que não for dessa maneira, está ilegal. Por isso que ele diz: para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder, através da morte, Satanás, ele aprisiona, ele afronta, ele oprime e coloca medo nas pessoas. Tudo espiritualmente é por causa do medo da morte. O medo de se desligar de Deus. Muitas vezes não é o medo da morte física, mas é o medo de ficar longe de Deus na eternidade. Jesus Cristo, então, nessa forma humana, ele derrota aquele que detinha o poder da morte. E agora a morte não tem mais poder para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E como nós somos filhos e irmãos mais novos de Cristo, essa autoridade é passada para mim e para você, para que nós possamos vencer a morte para sempre, pudéssemos vencê-la de geração em geração, eternamente. Versículo 15 diz: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pessoas que são escravizadas pelo pecado, estão viciadas em pecados, derrotadas pelo pecado. Cristo então vem e aniquila de uma vez por todas essa morte e destrói a força do diabo para a vida de todos aqueles que têm aliança com Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Ele não tira o diabo da terra. Ele não acaba com o espírito, porque o espírito não vai ter como morrer. Porém, ele retira todo o poder desse espírito maligno a respeito de todas as coisas relacionadas com a morte. Doença gera morte, opressão gera morte, medo gera morte, aflições gera morte, angústia gera morte, sofrimento gera morte. Todas as coisas no pecado vão gerar morte. É o salário do pecado. Mas em Cristo Jesus, nós vencemos a morte e todas as demais coisas.
Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Versículo 16. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Jesus não se manifestou para poder ajudar anjos, doutrina angelicais, colaborar com os anjos. Não. As Escrituras Sagradas diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo e para poder ajudar os que são irmãos dele. E os anjos vão servir a esses irmãos, mas não tem como nos ajudar quanto à morte. Eles servem para nos livrar, para cooperar com alguma coisa, mas a única ajuda para nos libertar da escravidão da morte é em Cristo Jesus. Moisés, sabe, com essa revelação falou: eu sei que anjo é bênção, é muito bom, estou parafraseando ele falando, eles podem ir e tal, mas eu não saio daqui sem a tua presença. Porque o anjo não poderia ajudar contra a morte, mas Deus pode todas as coisas em Cristo Jesus. E aí eu vejo pessoas em algumas igrejas falando: envia anjos com espada, que não sei o que lá, que o anjo faça isso, que o anjo faça aquilo. Quantas vezes a gente já orou assim? A gente ora a Deus em nome de Jesus. Se Ele tiver que mandar os anjos, Ele vai mandar aqueles que Ele sabe que vai executar o serviço dele. Mas o único que pode nos livrar da morte é Jesus Cristo, nosso Senhor. Está clarinho? Para a gente não ficar pensando que se não tiver anjo, não tem manifestação da glória de Deus. Os anjos vão trabalhar em prol de algo que Deus mandar ele fazer. São ministros de Deus, que cumprem o papel dele como labaredas de fogo para mim e para a sua vida. São importantes no mundo espiritual. Foram criaturas feitas por Deus para isso, mas não tem poder sobre a morte, somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são descendentes de Abraão, pela fé nós somos filhos de Abraão, pela fé alcançaremos as promessas de Abraão. Por essa razão, versículo 17, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Jesus chora, Jesus sente fome, Jesus sente dor. Jesus viveu 100% homem, 100% Deus nessa terra. E ele se tornou semelhante a nós em todos os aspectos da humanidade, para se tornar sumo sacerdote. A gente encontra em Gênesis que existia um rei sacerdote chamado Melquisedeque. Na ordem de Melquisedeque, Abraão, ele dá o dízimo de tudo que ele tinha, porque existia um rei e um sacerdote representando a pessoa de Cristo. Mas aí vem Jesus Cristo como rei, sacerdote e profeta. Está acima da ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, porque o sacerdote entrava nos santos, o sumo sacerdote avançava para poder levar o sacrifício de pecados do povo, e ele era amarrado na cintura por uma corda, porque se ele não voltasse,
pessoal esticava ele, porque no Santo dos Santos só poderia entrar aquele que tivesse em santidade perfeita e fosse aprovado por Deus. Jesus se torna esse personagem, esse sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, na propiciação, na oferta de sacrifício perfeito pelos nossos pecados, dentro do lugar mais próximo de Deus, nos santos dos santos. Ele é o nosso sumo sacerdote. As misericórdias do Senhor são o motivo de não sermos consumidos. Deus é fiel. E Jesus foi e é fiel em relação a Deus, para cumprir o objetivo. Ele tinha uma missão, e nessa missão tinha que ter Judas Iscariotes. Então, às vezes, tem pessoas que são uma pedra de tropeço, uma perseguição, pessoas terríveis na nossa vida, pessoas que a gente não queria estar próximo, que não querem dar junto, mas elas existem, porque se não fosse Judas Iscariotes, o cumprimento da palavra na promessa não ia acontecer. Era necessário Judas Iscariotes para Jesus ir para a cruz. Estão comigo? Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, queridos. Era necessário que existisse todo um cenário para o cumprimento da palavra de Deus. Muitas vezes eu e você estamos vivendo alguma situação agora que nós paramos, olhamos e não gostaríamos de estar nela. Mas isso aí é o cenário para nos amadurecer e nos projetar para a vontade perfeita de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica tranquilo que Ele vai dar conta de julgar todos aqueles que se levantarem contra nós. E finalizo dizendo no versículo 18: porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele teve que vir na forma corpórea de ser humano para sofrer todas as tentações que nós passamos nessa vida, ou que ainda vamos passar, para nos socorrer no momento oportuno. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. O pecado nasce dentro de nós e ele vai trabalhando na nossa mente para que seja executado. Mas Deus é poderoso para nos dar o livramento. Ele nos socorre. Ele nos livra das tentações. Ele sofre todas as tentações para nos dar o escape contra o pecado. E vence novamente aquele que teria poder na morte. Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso irmão, que faz questão de dizer para mim e para você: vocês são meus irmãos, eu não me envergonho de vocês. Conforme o versículo de número 11 que a gente lê. Aleluia! E é por causa desse Jesus maravilhoso, desse irmão poderoso, que estamos reunidos aqui para comemorarmos a morte e a ressurreição dele até que ele venha. Tudo é dele, por ele.